São garrafas prensadas, então nós costumamos pagar por volta de 18 centavos o quilo. 18 centavos o quilo. É a taxa corrente. Narashino tem uma população de 158 mil. Mais de 1 tonelada de garrafas pós-consumo é recolhida aqui todos os dias. Segundo a lei de reciclagem, a coleta e a triagem de garrafas PET é responsabilidade dos governos locais. Custa mais de 90 centavos o quilo, o que dá 360 mil dólares por ano. A cidade espera recuperar parte do dinheiro. Queremos reduzir a carga tributária do cidadão o máximo possível. Quanto mais caro vendermos as garrafas, menos o contribuinte desembolsará. Mas Narashino não sabe se vender garrafas PET usadas para o exterior é realmente boa ideia. As autoridades locais lembram de um certo incidente. Em novembro de 1999, um container cheio de lixo vindo do Japão chegou a um porto das Filipinas. Dizia carregar papel usado, mas na verdade carregava lixo hospitalar, como fraldas descartáveis e seringas usadas. É um protesto internacional contra o governo do Japão. A exportação de resíduos que representam ameaça ao meio ambiente ou à saúde humana é rigorosamente limitada pela Convenção da Basileia. O governo japonês conduziu uma investigação in loco e decidiu levar a carga inteira de volta. Encontramos sacos plásticos, aparentemente usados em hospitais para soro. Foi muito desagradável. E se houvesse resíduos tóxicos junto com as garrafas PET, mesmo que acidentalmente? E se fossem exportadas mesmo sem estar devidamente limpas? Para verificar a rota de exportação e outros fatores, Narashino mandou uma carga teste de 11 toneladas para a China. Como produtores dos resíduos, a responsabilidade é nossa. Eu quero ver com meus próprios olhos como eles são descartados. Do contrário, não poderemos vendê-los. Esses fatores atingiram duramente as operações de reciclagem de Nemoto. Ele não consegue mais cargas de garrafas PET. A indústria funciona com 50% da capacidade. Os 3 depósitos estão vazios. Processamos as garrafas no momento em que chegam. Se as coisas piorarem, a indústria terá que fechar. Nemoto se esforça para reduzir o fluxo de exportação de garrafas PET para a China. E decide entrar numa concorrência para receber as garrafas PET de Yokozuka, outra cidade perto de Tóquio. O volume é de 540 toneladas. Nemoto quer esse contrato a todo custo. Mas os compradores chineses também farão uma oferta. Eu quero uma estimativa de quanto os chineses estão dispostos a pagar. Em uma época, estavam pagando entre 18 e 22 centavos. Temos que considerar isso. Mas também não sei de que adianta igualar o preço se for para ficar com prejuízo. Você calculou que o nosso limite seria na faixa dos 10 centavos? É, entre 13 e 18 centavos. Se pudermos confirmar isso, então 18 centavos seria o limite. Estaríamos arriscando muito. Sabe, isso me irrita muito. Mas vamos ter que igualar ao preço de exportação. Mesmo perdendo dinheiro, nós não temos escolha.
O fator China está desintegrando o modelo de negócios de Nemoto, que previa a reciclagem doméstica. Concorremos com um país cuja economia está em rápida expansão. Isso é difícil. No início de maio, um grupo de autoridades de Narashino chega a Guangzhou, na província de Guangdong, na China, seguindo a carga teste de garrafas PET. Esta é a indústria onde as garrafas que Deng exporta do Japão são processadas. Deng tem uma indústria no Japão que fragmenta e lava as garrafas antes de serem exportadas. Nada que viole a Convenção da Basileia passa. A tecnologia de reciclagem da China é atrasada em relação à do Japão. Os materiais recuperados não têm o mesmo nível de pureza. Essas aqui são fitas feitas de garrafas PET. Derretidas e processadas, as garrafas dão origem a fitas resistentes. São campeãs de venda na China. Como no Japão, as garrafas PET são transformadas em fibras. Mas como a pureza é baixa, fibras fortes, finas e compridas não podem ser produzidas. Mas até fibras que rompem facilmente podem ser transformadas em enchimento. Para as autoridades de Narashino, a prioridade máxima é garantir que o processo de reciclagem não agrida o meio ambiente. A água usada nos materiais em recuperação é tratada num tanque de purificação. Há padrões ambientais para a efluência e os inspetores do governo fazem um exame mensal. Eu vi o processo todo, da matéria-prima ao produto final. Está tudo dentro das normas. A estopa produzida com as garrafas PET de Narashino vira enchimento para brinquedos. Produtos que usam enchimento como colchões e roupas são indústrias em expansão na China. É claro que os clientes, a princípio, ficam receosos de vender para mim. O que vai acontecer com os resíduos deles? Sou confiável para reciclá-los? Eles se preocupam. Mas eu estou confiante de que eu vou ganhar essa licitação. Tendo visto as operações na China, Narashino decide autorizar a exportação de garrafas PET. Deveria render à cidade mais de $70 mil ao ano. Porém, algo acontece que lança medo entre as autoridades de Narashino. Resíduos perigosos que violam as regras de importação da China são encontrados em um carregamento de resíduos plásticos do Japão. O governo chinês reage bloqueando temporariamente a importação de resíduos plásticos do Japão. A notícia chegou 5 dias depois dos investigadores de Narashino voltarem para casa. Eu não acredito nisso. Acabamos de voltar de uma investigação em loco. Isso pode ser um nocaute nos negócios. Tem esse tipo de impacto. Por enquanto, Narashino decide passar as garrafas PET aos recicladores japoneses. O perigo de depender da China para a reciclagem torna-se evidente. Embora o Japão tome medidas para diminuir resíduos pela reciclagem, o país produz muito lixo difícil de eliminar.
4 milhões de computadores pessoais são jogados no lixo todo ano no Japão. Este tipo de resíduo pode ser um perigo para o meio ambiente. Placas de circuito contêm ouro, prata e outros metais preciosos, mas também materiais tóxicos como chumbo. Quando reciclados, podem ser tanto uma fonte de veneno quanto um tesouro. Computadores descartados são desmontados por material. As partes de plástico e metal costumam ser mandadas para a China, para reciclagem. Restam as placas de circuito, e elas são o grande problema. Esta refinaria de cobre fica no nordeste do Japão. É uma das poucas fábricas do mundo que extraem resíduos perigosos de placas de circuito. Ela usa uma técnica requintada desenvolvida para controle da poluição. Placas de circuito são esmagadas, misturadas com um minério de cobre bem fino e colocadas em um fundidor. Uma eletrólise precisa separa os vários materiais. Aqui, o chumbo é extraído. Com o tempo, saturnismo pode causar paralisia, então os operários usam máscaras. Este processo permite que 16 tipos de metal sejam recuperados. Esta barra de ouro pesa 13 quilos e vale cerca de 160 mil dólares. Mas a questão é que se trata de um trabalho de mão de obra intensiva e nada lucrativo. Não sei se ainda podemos fazer isso no Japão. Está ficando muito difícil. Deveríamos pensar em levar essa tecnologia para a China. Podemos usá-la para recuperar recursos lá. Extrair ouro, prata, etc., de placas de circuito. A exportação de PCs descartados é rigorosamente regulamentada pela Convenção da Basileia. Mas eles vão do Japão para a China via Hong Kong. Estas imagens foram feitas em Hong Kong por autoridades fiscais que combatem o contrabando. Os containers estavam repletos de computadores descartados. As autoridades não disseram de onde eles vieram. Para enganar os inspetores, a área próxima às portas estava cheia de sucata. Hong Kong reagiu com medidas duras contra o contrabando de bens eletrônicos descartados. Fazendo inspeções com raios-x, descobriram 6 casos de contrabando em um ano. Em 2 casos, o Japão era a origem. Mas as autoridades de Hong Kong acreditam que aqueles interceptados na zona portuária são apenas uma pequena fração do total. Como os contrabandistas conseguem introduzir PCs descartados na China continental? E o que acontece quando chegam lá? Uma pessoa que pode responder a estas perguntas é um atravessador que vive em uma área montanhosa de Hong Kong. Todos vieram do Japão. Os PCs empilhados aqui vieram do Japão. É aqui que eles são acondicionados em containers. Eles vão para a China? Isso mesmo. Muitas rotas diferentes são usadas entre Hong Kong e a China continental.
Cargas pequenas são levadas por atravessadores ou em embarcações de alta velocidade, usadas para contrabando. Eu faço isso pelo dinheiro. A demanda para estas coisas nas empresas chinesas. Os PCs podem ser mandados de Hong Kong para outras partes da China num piscar de olhos. E os PCs descartados já estão causando sérios problemas ambientais. Este artigo sobre contrabando apareceu no site da Administração de Proteção Ambiental da China. Fala de um determinado local que se tornou o maior depósito de eletrônicos descartados da China. Fica a 5 horas de carro de Hong Kong. Esta comunidade em crescimento na província de Guangdong é motivo de preocupação. Pequim proibiu a entrada de eletrônicos descartados importados. As restrições foram reforçadas há 3 anos. Mas ainda há excesso de eletrônicos nesta cidade. A cidade não se presta à agricultura. E quando o contrabando começou há uma década, praticamente da noite para o dia, a cidade se tornou uma base para o desmanche de eletrônicos. PCs, TVs, telefones e outros bens são trazidos do exterior para desmanche. As embalagens plásticas e as partes de metal são recuperadas. Os circuitos integrados e os componentes eletrônicos de placas de circuito rendem altos valores, então são cuidadosamente removidos. O trabalho destas mulheres se chama queima de placas. Elas usam ventiladores para não inalar gases venenosos. As placas de circuito são aquecidas para derreter a solda de chumbo e extrair os componentes. Este desmanche de componentes acontece em oficinas de pequenas ruas. O povo daqui apostou tudo na reciclagem de eletrônicos. Para eles não há volta. Mas teme-se que um alto preço esteja sendo pago. A poluição dos lençóis freáticos e do solo. Como a reciclagem pode ser feita sem contaminar o meio ambiente? Precisa-se urgentemente de uma resposta. Agora, o governo chinês está construindo 4 parques de reciclagem gigantes no país, para reunir as empresas de reciclagem espalhadas. O objetivo é melhorar as condições de trabalho e controlar a poluição. O sucateiro Meng está construindo uma nova indústria em um desses parques de reciclagem. Ele é acompanhado pelo Sr. Oyanagi, do Japão, um reciclador de PCs descartados. Oyanagi quer exportar PCs japoneses descartados para a China com permissão oficial do governo. Nós precisamos provar que podemos fazer o desmonte aqui. O Sr. Meng precisa de aprovação do governo. Oyanagi acredita que a transferência de tecnologia do Japão e uma parceria cooperativa entre Japão e China são importantes. Se pudermos reciclar um pouco mais, não importa em que país isso aconteça. A reciclagem é uma questão global. Acho que deveríamos fazer o máximo possível no Japão. O que for caro demais para o processo não deve ser enterrado, mas levado para a China para ser reciclado. Acho que nossa colaboração tem muito futuro. Tem futuro em termos tecnológicos e de desenvolvimento de marketing.
Até onde a reciclagem transnacional pode ir? A tecnologia japonesa pode ajudar? A busca de respostas continua. Nemoto tem que fazer uma proposta para a licitação da cidade de Yokozuka. Qual é o preço certo? Acho que esse é o nosso limite. Ele só ouviu rumores de qual seria a proposta dos compradores chineses. Senhor Sugawara, dissemos que aceitaríamos um limite acima dos 14 centavos, mas acabamos de falar com o Konishi. E temos que pôr um teto para os nossos prejuízos. Se tivermos que perder a licitação, então perderemos. São 4 licitantes para o contrato de Yokozuka. Como esperado, um deles é um comprador chinês. O destino da empresa que Nemoto construiu depende desta licitação. Nossa proposta venceu. Afinal de contas, esse é só mais um passo na proteção da indústria de reciclagem doméstica japonesa. Mas há outros problemas pela frente. Eu tenho que pensar cuidadosamente no futuro. A visão do Japão sobre uma sociedade sustentável tem base na cooperação entre empresas de reciclagem, governos municipais, o mundo empresarial e o povo. Mas o fator China veio para ficar. Agora, métodos de desenterrar o lixo antigo estão sendo experimentados em aterros. Os orçamentos são extremamente apertados e tudo que puder aumentar a vida do aterro deve ser tentado. Esse lixo desenterrado já está despertando muito interesse. Coisas desse tipo são um recurso promissor. Tem 1 tonelada disso aqui. Provavelmente ainda podem usá-lo na China. Contando com empréstimos do Ministério do Meio Ambiente, alguns proprietários de aterros agora procuram fortuna no meio do lixo antigo. Ninguém sabe quanto tempo o apetite da China pelo lixo japonês irá durar. Mas, por enquanto, pelo menos, a economia chinesa está devorando tudo. Brasileira Audio News.